Boa noite. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre a PAC, que é a Pesquisa Anual de Comércio. O grupo é formado pelo Caio Mazzolini, a Laís Pimentel, eu, Maria Câneva e pelo Paulo Bus. Pode passar. Eu vou começar explicando para vocês o que se trata a PEC e depois o pessoal vai aprofundando mais. Então, eu vou começar falando para vocês da PEC, que é a Pesquisa Anual do Comércio, e dizer que ela investiga as características estruturais das atividades empresariais presentes no país. E para a empresa ser investigada, ela tem que fazer parte do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. E é dessa forma que que se faz o controle. Então, quando uma empresa registra o CNPJ dela e exerce uma atividade comercial, passa a entrar dentro da pesquisa da PEC. Essa pesquisa, ela surgiu com o objetivo de suprir a carência de informações que a gente tinha dentro desse setor nos períodos que a gente não realizava o censo. E aí, com isso, ele passou a levantar várias informações econômicas financeiras, como, por exemplo, a receita bruta e líquida, a margem de comercialização, o número de empresas, as unidades locais, com a quantidade de pessoal ocupado, o gasto com o pessoal e vários outros índices que passaram a ser muito importantes para a gente poder entender a realidade comercial do nosso país. A PEC é uma pesquisa que é realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão que atua aqui no nosso país e realiza essas pesquisas. Pode passar. Agora eu vou começar a aprofundar um pouco mais e começar a falar da finalidade e dos principais objetivos que tem a PEC. É, Ela tem a intenção de descrever as características estruturais básicas do segmento empresarial. Entre essas características estão, por exemplo, a produção, o faturamento, o custo e a despesa, o volume de pessoas ocupadas, despesas de formação de capital. E isso vai sendo feito através daquilo, como eu já tinha dito antes, da inscrição do CNPJ feito, porque todo mundo que é cadastrado do CNPJ presta contas com a Receita Federal e outros órgãos e registra suas atividades. Então, o IBGE vai lá, capta essas informações e produz a pesquisa. É importante entender que essa pesquisa ela passa a deixar que a gente consiga enxergar o país sobre outras óticas. A gente consegue passar a fazer ligações entre aquilo que a gente obteve das empresas e outras partes do país que precisam de ajuda, as partes sociais, as partes econômicas. Porque com esses dados a gente passa a conseguir fazer estudos sensoriais, começa a poder dizer qual é a intensidade do capital, o nível de concentração das atividades, como as atividades comerciais estão espalhadas pelo território nacional. Isso tudo vai sendo registrado e cadastrado na Classificação Nacional de Atividades. Pode passar. Falando um pouco agora sobre a relevância social, é um pouco daquele link que eu estava falando. Essa pesquisa ela é muito importante porque ela permite que a gente passe a enxergar outras óticas. Então, a partir da pesquisa da PEC e, claro, de outras pesquisas feitas pelo IBGE também, de projetos e pesquisas de cunho social passam a ser desenvolvidas. Esses projetos eles podem atuar acompanhando e auxiliando diversas famílias por todo o Brasil, diversos setores da economia e vários outros pontos que são encontrados vulnerabilidades para a gente poder melhorar a economia, melhorar os nossos índices de educação, nossos índices de saúde, poder desenvolver o país como um todo. E aí, quando a gente passa a pensar na contabilidade social, faz muito sentido associar a PEC a ela, porque a contabilidade social, ela busca entender o funcionamento da economia, usando de explicações da macro e da microeconomia, e analisando um instrumento de movimento econômico. E aí, então, isso faz com que ela dialogue diretamente com a PEC, porque a gente pega essa pesquisa que traz isso para a gente, como está sendo o movimento do comércio, e liga a contabilidade social que faz essa análise. Então, elas são muito relacionadas.
É dessas informações tiradas da PEC que vários conceitos da contabilidade social foram desenvolvidos e são estudados até hoje. Agora eu vou passar para a Laís continuar um pouquinho do nosso trabalho. Aqui é a Laís, eu vou falar um pouco sobre a metodologia da pesquisa. Bom, primeiramente, quem é pesquisado pela PAC, quem são os alvos da pesquisa? A pesquisa levanta informações econômico-financeiras das empresas comerciais do Brasil. Como é pesquisado e como os dados são coletados? A técnica de coleta utilizada é o CASE, que é um questionário eletrônico autopreenchido. As empresas cadastradas no Cadastro Central de Empresas, o SEMPRE, do IBGE, eles recebem esse questionário, preenchem e devolvem para a instituição. O procedimento de amostragem coleta dados do Cadastro Básico de Seleção, o CBS, do Cadastro Central de Empresas, o SEMPRE, do IBGE, que é atualizado pelas próprias empresas, e pelos registros administrativos do Ministério do Trabalho. Eles também coletam dados do RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais do ano anterior, e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no ano de referência da pesquisa. Bom, a periodicidade da pesquisa é anual, né? Então, a cada ano são divulgados novos dados e a dimensão é nacional, já que os dados são referentes ao Brasil. O nível de desagregação geográfica é por unidade de federação. Então, para uma empresa poder participar, né, da pesquisa, ela tem que estar sediada no território nacional. Em particular, nas unidades de federação da região norte, só são consideradas as empresas que estão localizadas nos municípios das capitais desses estados, com exceção ao Pará, onde também são consideradas aquelas que estão sediadas no município da região metropolitana de Belém. Agora eu vou falar um pouco dos temas e subtemas e das variáveis investigadas. Os temas são o comércio e as estatísticas econômicas setoriais, e as variáveis investigadas, nós colocamos aqui algumas, mas tem mais, né? São os salários, receita bruta, líquida e demais receitas, despesas operacionais, despesas financeiras, gastos com pessoal, compras, estoques, aquisições, produção próprias, melhoras e baixas no ativo imobilizado. Bom, é isso. Agora eu vou passar para o Caio aprofundar um pouco mais sobre a pesquisa. Fala pessoal, o Caio aqui falando. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados produzidos pela pesquisa e a gente consegue obter vários dados que são coletados a partir da pesquisa anual do comércio, onde a gente pode citar os dados comparativos das empresas comerciais conforme suas divisões, grupos ou classes, ou até por meio das divisões de faixa de pessoal ocupado. O resultado das empresas comerciais a partir da divisão das atividades também tem como a gente acessar. A gente também pode verificar o demonstrativo da receita das empresas, a receita líquida de revenda, compras, estoques e a taxa da margem de comercialização das empresas. As despesas totais das empresas, os gastos com o pessoal ocupado, a gente também consegue ter acesso. No geral, a gente consegue averiguar praticamente todos os dados referentes às empresas comerciais presentes em todo o território nacional. Lembrando que é possível obter acesso a esses dados entrando no site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No que tange à relevância social da pesquisa, a gente pode abordar o fato de que ela serve como um núcleo básico de um sistema amplo de informações acerca dos segmentos comerciais presentes na sociedade. Essas pesquisas buscam auxiliar sempre e acompanhar as famílias brasileiras ao longo do território nacional por meio de seus resultados obtidos, ajudando aquelas que mais precisam. Além disso, elas descrevem os métodos estatísticos, que são um conjunto de conceitos, métodos e aspectos relacionados às estatísticas, que são informações necessárias para compreender as características da pesquisa. Eu vou passar agora para o Paulo, ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Bom, eu sou o Paulo e agora eu vou falar sobre um indicador que a gente tirou, né, do PAC e uma análise que a gente fez sobre ele. O indicador, no caso, é o número de empresas comerciais por divisão de comércio. Esse indicador ele é dentre os anos de 2016 a 2019 e ele vai comparar as três maneiras de comércio mais populares aqui no Brasil. Pode passar. Primeiro a gente vai começar falando sobre o comércio atacadista, né, que talvez seja o mais famoso, que a gente mais conhece.
Ele teve, no caso, nos primeiros anos, entre 2016 e 2017, uma baixa variação, né? E essa variação foi positiva, com um aumento de 0,7%. No ano seguinte, ele teve uma variação também parecida, só que dessa vez de maneira negativa, na qual o IBGE registrou uma queda de 0,74, no número de empresas do ramo. E, finalmente, né, entre os anos de 2018 e 2019, foi possível notar um aumento com alguma expressividade, onde o Brasil registrou o aumento de 1,86 na quantidade de empresas comerciais do setor atacadista. Logo, o país registrou, nesse período, um crescimento de 1,19 no número de empresas comerciais do ramo atacadista. Agora, indo para o setor de comércio de veículos. Além do comércio atacadista, né, como eu falei, o IBGE ele compara os outros maneiras de comércio. E nesse de comércio de veículos, a gente fala em veículos em geral e também nos seus itens adicionais. Entre os anos de 2016 e 2017, os primeiros anos da pesquisa, houve uma queda de aproximadamente 4 mil no número de empresas do ramo no país. No ano seguinte, a gente teve um aumento de menos de 1.000 novas empresas nesse setor automotivo e, infelizmente, né, no ano seguinte, no ano de 2017 para 2018, a gente teve uma queda expressante, no qual o número de empresas do setor foi de quase 149 mil para menos de 140 mil, sendo possível destacar também que boa parte dessa queda se deve ao grande aumento do valor dos veículos e, consequentemente, também da sua tabela FIPE. Em suma, nesse período comparativo de 2016 a 2019, o setor automotivo sofreu uma queda de 8,83%. Bom, por último, a gente tem o setor de comércio varejista. Dentre esses três setores analisados, sem dúvidas, esse foi o que teve a pior sequência ano após ano. E também no percentual entre o primeiro e o último ano, ele se saiu pior em relação aos outros. Inicialmente, entre os anos de 2016 e 2017, houve uma queda de mais de 26 mil no número de empresas varejistas no Brasil, para vocês terem noção do tamanho dessa queda, né? No ano seguinte, houve outra queda, com números parecidos, porém dessa vez a quantidade de empresas desse ramo caiu de 1.191.000 para 1.163.000. E no último período de comparação, né, entre desse setor varejista, a gente teve uma queda maior, assim, entre todos os outros anos analisados, né? Entre todos o período dos índices analisados, com uma queda de mais de 70 mil no número de empresas do comércio varejista, sendo de extrema perda isso, né, para a economia brasileira. Bom, agora o Caio vai falar um pouco mais. Gente, sobre os problemas não abordados pela pesquisa, na nossa opinião, a pesquisa é extremamente completa e é suficiente para satisfazer aqueles que buscam conhecimento na área da economia brasileira, seja para se aprofundar em seus estudos, pesquisas ou apenas para se manter informado da situação econômica. Acredito que nossa única sugestão para uma melhora na pesquisa seja uma consulta à população brasileira, com a finalidade de mostrar os interesses comerciais dos cidadãos, que sem dúvida são os maiores influenciadores da economia, pois como mercado consumidor, este deve sempre ser atendido com o que mais demanda. Dessa forma, acreditamos que mais pessoas se interessariam pelos dados expostos em pesquisa, por se tornar algo mais populacional, mesmo que da mesma maneira estatística de análise. No mais, deve-se ressaltar que o trabalho realizado na pesquisa anual do comércio é digno de reconhecimento e elogios por parte daqueles que entendem de economia. Gente, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com a gente. Muito obrigado.